Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Lucila é desembargadora aposentada e mora em São Paulo. Ela teve uma parada cardíaca apenas com 2 meses de vida. Ela tem uma certeza na vida que nos faz compreender que ela teve uma EQM naquele momento. E essa certeza vem acompanhada de muitas informações que, é claro, não poderíamos deixar de compartilhar com vocês. Por isso, essa entrevista foi dividida em 3 partes e elas serão publicadas uma a cada dia. Dessa maneira, o YouTube notifica vocês a chegada de cada uma das partes. A primeira parte hoje, a segunda parte amanhã e a terceira parte depois de amanhã, terça-feira, também às 0 hora. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Lucila, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua história, a sua EQM e muitas outras coisas. Peço por favor que você se apresente, diga o que você faz, o que você quiser. E sobre a EQM e sobre suas outras experiências, nos detalhe ao máximo, porque é tudo valioso para nós entendermos o que somos nós. Muito obrigado, a palavra está com você. Olá, Carlos, sou eu quem agradece o fato de você vir conversar comigo. Você sabe que houve uma briga interna entre mim e a voz dentro da minha cabeça para me expor, porque eu sempre optei por muita reserva mesmo, mas acho que está na hora de contar. E assim a voz fica quietinha. Meu nome é Lucila Toledo Pedroso de Barros. Eu trabalhei durante 30 anos como juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os últimos anos em 2º grau como desembargadora, estou aposentada. E eu tive a minha parada cardiorrespiratória com 2 meses de idade. É muito cedo, eu não tenho lembrança racional dessa parada e nada me foi contado até que eu tivesse uns 40, porque quando minha mãe e minha avó materna contavam das questões referentes a essa parada, elas se emocionavam tanto que elas simplesmente interrompiam o relato no meio e começavam a chorar. Eu, inclusive, achava muito estranho aquilo e eu dizia, para que esse choro? Eu vinguei, eu estou aqui, todo mundo sabe o final dessa história e só muito mais tarde é que minha mãe veio a dar detalhes de como tinha sido aquela situação, onde houve uma internação minha, mas eu sempre soube que eu tinha tido uma resistência enorme para permanecer nesta vida material. Eu queria voltar para algum lugar, isso antes de saber da EQM eu sabia. Eu tinha a sensação de que, ok, eu aceitei vir, mas acho que eu mudei de ideia, quero ficar num outro lado que eu não tinha certeza do que seria. Eu nasci prematura, o que envolve imaturidade de pulmões, e com 2 meses eu peguei uma coqueluche, e essa coqueluche é que causou, num determinado momento, a parada cardiorrespiratória. Eu estava internada na Santa Casa de Jaú. Eu digo que eu voltei a nascer em Jaú, eu sou natural de São Paulo, mas eu digo que eu sou natural de Jaú também, porque voltei a respirar lá. E o que aconteceu? Quando eu parei, pelo fato de ser prematura e ainda ser muito pequena, não tinha como fazer... ai meu Deus, como chama? Como fazer um acesso. Né? O choque, a traqueostomia não dava para fazer, porque eles não tinham na época material para fazer a traqueostomia num bebê tão pequeno. Hoje em dia isso mudou, existe mais material. Mas então o que foi feito foi uma injeção no coração e massagem cardíaca, e com isso eu voltei. E eu nunca, claro, eu nem sabia disso, mas existem algumas questões que sempre foram diferentes na minha maneira de ver a vida e que
vendo os depoimentos do seu canal, eu olho e penso, gente, encontrei a minha turma, porque são às vezes diferenças muito parecidas. Eu lembro com bastante clareza que minha avó paterna faleceu, eu tinha 5 anos de idade, então é um fato marcado no tempo. Já antes, para mim era muito estranho que se fizesse tanto escândalo a respeito de morte, porque eu com 5 anos e antes um pouco, não tinha medo nenhum da morte. O que eu dizia era, eu não tenho medo de morrer, não vai todo mundo morrer? Vai, então esse é um fato que vai acontecer. Eu tinha medo, claro, com a minha imaturidade de criança, eu tinha medo de sofrer para morrer. E a vida é cheia de sofrimento, a gente sabe disso, a gente não precisa do termo final para enfrentar uma série de dores físicas e dores morais também. Mas na época eu achava talvez que pudesse me livrar delas, mas achava muito estranho, muito estranho. E eu tenho a lembrança, uma lembrança estranha, porque você vai dizer assim, como você lembra? Mas eu tenho a imagem de estar num lugar e de me aparecer um homem, que eu não sei se é a questão do arquétipo, parece o Gandalf, um homem de barba branca comprida, de cabelo comprido e de uma maneira com muita autoridade, como me diz aqui não, você vai continuar o que você se comprometeu a fazer. E aí aquela coisa de tá bom, vai, né? E chega uma hora que a gente esquece um pouco disso e vai tocando a vida material. E essa vida material, claro que foi tocada. Eu quero dizer onde eu estava inserida, para que se entenda as crenças de um primeiro momento de vida. A minha família de origem é muito católica. O que eu brinco para explicitar esse catolicismo é com tia freira e primo padre, colégio de freira no meio do caminho. Então a visão que me foi transmitida era uma visão de catolicismo e muitas vezes algumas perguntas eram feitas de qualquer maneira e elas esbarravam no isto é dogma da fé. Se você não acredita nisto, você não é católica. Isso desde muito cedo. Era uma curiosidade, um inconformismo para entender como seriam efetivamente as coisas, entre aspas, na vida. E uma coisa que eu não conseguia admitir, porque no fundo aquilo não casava com a minha experiência, era essa ideia de um céu eternamente sem fazer nada, um inferno irremediável para quem se comportasse mal. Aquilo não calava em mim, desde nunca calou. Na nossa conversa anterior, você comentou que você tinha certezas. Aí eu até comentei com você, toda certeza é baseada numa lembrança, mesmo que não seja desenhável. Uhum. Né? Então, essas certezas que você tinha e que eu relaciono a sua parada cardíaca nessa possibilidade, relaciono a essa experiência que você teve, essa certeza seria, por exemplo, de você ter manifestado um desejo de voltar, de desistir de estar aqui e que alguém falou, vai continuar. Tá aqui correto? É pesado, aqui é denso, aqui é como se a gente tivesse mergulhado num líquido muito viscoso e a percepção fosse obstaculizada por esse líquido, entre aspas, em que a gente vive, e é tudo mais difícil. É como se pudéssemos comparar, pergunto, nós aqui e a dificuldade de uma pessoa estar dentro de um escafandro no fundo do mar? O escafandro é uma figura que os espíritos usam para Kardec.
E é verdade, ela é verdadeira. Não é a única metáfora. Eu não conhecia. Não é a única metáfora possível, mas é tudo mais... A percepção parece que fica mais difícil, o raciocínio às vezes está mais preso, e existia a certeza, e por isso a absoluta falta do medo de morrer desde sempre, que veja bem, não é dizer eu não tenho instinto de preservação, mas é medo de morrer algum. Então, aí eu pergunto, fora esta certeza, você tem outras? Muitas. Que você relacione a EQM? Sim. Você pode nos relatar? Posso. Eu vou até explicar para quem está nos acompanhando aqui que nessa entrevista, por eu saber que são muitas coisas, eu vou fazer as perguntas durante a entrevista, senão vai ficar tudo represado lá no final. Tá bom? Certo. Mas então, por favor. Bom, eu muito pequena, eu tinha a certeza e a percepção clara, adorava a hora de ir para a cama, porque eu saía do corpo. Eu não tinha nenhuma informação de como era aquilo, mas aquilo acontecia. E era muito leve essa experiência para mim. Era uma experiência sempre com duas entidades muito conhecidas minhas, não são entidades, pelo menos nesse primeiro momento, porque as entidades que me acompanham mudam ao longo da vida, mas essas entidades da infância não eram entidades novas que se apresentavam, eram as mesmas que vinham me buscar para tirar do corpo, e a sensação de voar. Essa certeza que você não queria ficar aqui, você não se lembra de ter tido isso com 5 anos, com 4? Você sempre teve essa certeza? Eu sempre tive. Existem outras certezas que também sempre existiram e que você só poderia relacionar a EQM? A certeza de que esta vida é limitada e não é apenas isto. Sempre. Isso não é incutido por um discurso religioso. Tá? Às vezes até quem vai transmitir o discurso nem tem essa certeza. Mas eu tinha a certeza. Eu tinha certeza absoluta de uma vida diferente, muito mais rica, muito mais completa. A certeza do que depois eu vim ver um verbo para isso, da volitação, né? Era assim, eu inclusive lembro, eu fiz uma música para isso, um poema com música a respeito da sensação de sair do corpo, voar além dele e ver as coisas embaixo, ver a Serra do Mar especificamente, ver a cidade e ir embora para uma dimensão muito diferente desta nossa. E a tristeza é que lá por volta de uns 7 anos as volitações acabaram. Aquilo que era tão fácil para mim. Aos 7 anos? Aos 7 anos. Existe uma fala muito recorrente sobre os 7 anos, ciclo de 7 anos. A antroposofia fala sobre isso, na escola Waldorf se fala sobre isso, o ciclo de 7 anos. Você enxerga alguma importância especial a partir do seu conhecimento sobre os 7 anos? O conhecimento hoje diz que com 7 anos a encarnação, o espírito termina de se ajustar ao corpo material. Né? Isso eu sei hoje. Na época eu não sabia. Na época eu só sei que era muito fácil descolar uma coisa da outra e voar e sentir. Tem uma questão, por exemplo, nunca nas situações em que eu estive fora do corpo, eu jamais olhei para baixo, porque o corpo era uma coisa muito desinteressante. Era assim: e você se viu lá embaixo? Para que eu vou olhar para aquilo? Eu estou aqui. E o que eu quero ver não é o meu corpo lá. O meu corpo eu sei que está lá. Você nem consegue dizer a partir de quando você começou a ter essas experiências? Também é desde a primeira memória. Desde a primeira memória, desde sempre. E quando você saía do corpo, você se sentia uma criancinha ou você se sentia adulta ou empoderada? Eu não tinha noção de idade. Não tinha essa história de ser criança ou não. Eu era eu, completa.
De uma forma diferente do que sentia ser eu quando estava dentro do corpo? Sim. Qual a diferença? Sim. Uma diferença de abranger mais, de perceber mais, de saber mais. Por exemplo, na criança você tem uma série de coisas que você não sabe ainda. Era um conhecimento muito maior, muito mais amplo, que não cabia numa criança de 5 anos. Mesmo sendo uma criança curiosa, mesmo sendo uma criança que aprendeu a ler muito cedo, mas existe uma limitação grande com 5. Não. Era uma coisa totalmente mais ampla, era um conhecimento diferente. E você, dentro dessas certezas, você diria ter alguma certeza do tipo, te avisaram que seria assim? Avisaram como? Antes de você vir, você sabia que inclusive haveria uma limitação de conhecimento? Sabia. Porque isso não na época, mas bem depois, em situações de vida adulta, existe a imagem daquele mesmo homem discutindo comigo como seria, em espírito, antes de encarnar, e dizendo, olha, vai ser assim, 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 muito da relutância de vir para um corpo físico e para uma experiência material. Essa relutância de gente, isso daqui não vai ser fácil. Isso daqui não vai ser gostoso, agradável. É muito útil, mas não. A gente aprende a encontrar o bom. A gente aprende a encontrar o prazer nas coisas da vida, etc. Mas não é fácil. Você está no escafandro ou você está voando. Está voando é muito melhor. Está voando é incrivelmente melhor. Quando que você começou a ter lembrança desse contrato? No primeiro divórcio. Que nessas situações difíceis de vida, aquilo assim, sabe quando é doloroso, quando com certeza, e em algumas questões também, não antes ainda, em adolescência. Porque, como é que eu vou dizer para você? Você ter uma criança que traz de alguma maneira um acesso a um conhecimento tão grande e que de certa forma acaba depois restrita, mas traz um pouco dessa memória de conhecimento, não é fácil. É uma criança desestabilizadora, porque ela vai no mínimo perguntar demais. Ela não vai aceitar verdades que são muito claras para o adulto, mas que não cabem num conhecimento diferente da criança. Então surge conflito. Eu queria dizer que eu pessoalmente nunca tive nenhuma experiência desse tipo, e ainda assim eu vivi muitas situações de perguntar, porque o que eu via, mesmo que eu não soubesse o que era, mesmo que eu não tivesse essa lembrança, vamos dizer, que você tem, o que eu via não encaixava. Ou seja, a dúvida, o questionamento também pode surgir mesmo quando você não sabe, quando você não tem a menor ideia sobre nada. Essa ausência de explicação também é muito perturbadora. Basta ser uma pessoa disposta a raciocinar, a se perguntar de maneira honesta. Porque existem muitas coisas que são transmitidas como verdade e que não são necessariamente verdade. E qualquer pessoa que se disponha a raciocinar de maneira honesta a respeito daquilo pode chegar a perguntas que incomodem. A diferença é que você, tendo algumas memórias de uma vida extrafísica, essas perguntas vão começar cedo demais. Você, na sua adolescência, começou a entender a história do contrato. Como é que, ou hoje, somando, como é que é essa lembrança? Na minha visão, aquilo que a gente pretende quando vem para cá coloca uma luz muito diferente sobre o que a gente quer aqui. Existe um aprendizado, às vezes, em situações muito difíceis,
que a gente passa e a gente aceita passar pelas situações difíceis porque elas têm um aprendizado valioso. E claro, quando você se vê nela, o ego fala mais alto e é como, me tira daqui. E aí nessas situações que aparece de novo a visão mesmo desse Gandalf, que de novo pode ser um arquétipo, dizendo, não, olha, você se comprometeu, você assumiu, você... Como é que era essa figura do homem com barba, com cabelo? É um homem de muita idade, mas não ao quebrado, um homem de muita força, poder. É uma túnica, eu não vejo, não é colorida, mas eu não sei dizer para você a cor da túnica. E é barba comprida e cabelo comprido. E você sente como se você tivesse que tipo de relação com ele? Ele manda e eu obedeço. Ele não é um mentor direto, não é uma pessoa que fale sempre comigo. Talvez ele seja alguém muito mais alto, em termos de, olha, não vai se ocupar dessa pessoa. E os traços? Quando eu te digo do Gandalf, é porque ele parece fisicamente com o ator que faz o Gandalf. Desculpe a minha ignorância. No Senhor dos Anéis, que é uma coisa muito posterior, né? Existe um personagem, aquele mago, né? Só que isso é muito posterior à minha visão. Por isso que eu digo que talvez seja a manipulação de um arquétipo, porque eu não sei o quanto o personagem é calcado num arquétipo. Porque o Tolkien é... Um personagem do filme ou da sua vida? Não, o do filme. Entendi. O do filme. Porque da sua vida existe isso desde sempre, né? Não, na minha vida ele é muito anterior ao filme, claro. O filme surgiu muito depois. Os traços eram humanos. Os traços são humanos. Os traços dele são humanos. Esse é humano. É um traço totalmente humano. É uma contextura diferente. Algumas pessoas falaram em entrevistas sobre anciãos. É um ancião. É um ancião. E são quantos anciões? Por que me falam, às vezes, em 12, num formato de meia-lua? Porque isso tem a ver com o Apocalipse, com a maneira de enxergarem que haveria 12 anciãos associados às 12 tribos de Israel. Mas eu não sei, eu vejo um. Você ainda o vê de vez em quando? Faz tempo que não o vejo, graças a Deus. Porque geralmente é um ver em situações muito dramáticas, muito difíceis, né? Aquela vontade de desistir assim, nunca pensando em suicídio, pensando em só largar, virar as costas e sair. Mas essas situações não acontecem mais hoje, então faz tempo que eu não vejo. Voltando para o momento do contrato, algumas pessoas falam em diferentes vidas aqui e falam roda de samsara, falam do apego que a pessoa, de situações não resolvidas em que volta para resolver. Ouço falar sobre várias possibilidades, mas eu também ouço falar de pessoas que vieram para cá com uma missão. Por causa do momento que vivemos. Como é que você coloca a sua experiência entre essas várias possibilidades? Existem diferentes encarnações em que eu me vejo. E existe, às vezes, encarnação onde existe sim uma missão. Eu posso lhe contar da minha última encarnação. E geralmente essas lembranças eu nunca fiz uma regressão para buscar, mas começam a voltar flashes, esses flashes chegam com algum pedaço de informação objetiva, tá? E essa informação objetiva permite alguma checagem, porque eu não me sinto inclinada a acreditar em qualquer informação e qualquer experiência. Aquilo precisa ser mais forte para que eu atribua crédito. Então, por exemplo, na última encarnação, eu sei que eu fui judia e eu morri em câmara de gás. E
o significado disso de fora do escafandro é completamente diferente. Porque quando a gente está dentro do corpo, a gente atribui importância demais à vida material. A gente quer continuar agarrado a essa vida. E o significado, a partir de uma perspectiva diferente de estar inserido na carne, é muito diferente. Então, eu comecei a me lembrar, por exemplo, da casa onde eu vivia. E eu sei que era na Polônia. E eu via a casa. E arquitetura é uma coisa bacana, porque tem características que são muito peculiares, né? E eu via a casa, uma casa num ambiente um pouco isolado, não era uma cidade cheia de gente, não chega a ser rural, como um povoado mais rural, mas não uma fazenda onde só tem campo em volta. Ângulos bem retos, e uma casa que era, entre as outras, uma casa mais confortável do que as outras, sendo ainda uma casa simples, tá? E aí, depois de algum tempo dessas lembranças virem, chega... Na época que a gente recebia animações, etc., por e-mail, que hoje ninguém recebe mais, chega uma animação com fotografias de um povoado judeu, de um pouquinho antes da Segunda Guerra. Sabe quando você olha e pensa, é esta a arquitetura, é isto. Vejo o pai que eu tinha, que eu sei que era um rabino e que me ensinou muita coisa na transmissão de conhecimento espiritual, esse tipo de coisa. Havia um irmão e a mãe não. A mãe não está lá e eu sinto que faleceu antes das minhas memórias. Não tenho memória nisso. Aí as coisas terminam do jeito que a gente sabe que as coisas terminaram, né? Uma vez eu quis checar. Eu estava fazendo massagem com um homem que trabalhou com regressão e fazia essa regressão para vidas passadas. Aí eu não aguento, porque eu já sei, mas eu não conto para ninguém. E eu digo, onde foi minha última encarnação? Veja isso para mim. Ele pegou, se concentrou e disse, Polônia. Eu falei, sabia, mas eu quero a confirmação. Aí eu sei que eu tenho a lembrança, e essa eu não vou contar com detalhe, de chegar ao campo de concentração, e eu não sei qual campo é, e eu sei a separação de homens e mulheres, ela acontece exatamente como eu fui checar depois, em termos de mulher vai para um lado, homem vai para o outro. Essa lembrança está meio apagada agora, porque é a lembrança mais dolorosa, é a lembrança desesperadora de acessar, porque a minha família éramos 2 homens e uma mulher. Quando separa por sexo, eu fico sozinha naquela entrada. Então é o que é desesperador. E depois tem a entrada em câmara de gás. A entrada em câmara de gás não é desesperadora. A entrada em câmara de gás é tranquila. É tranquila. E entra aquelas mulheres sendo pressionadas, né? Eu, uma delas, muito moça, bem moça. Entram aquelas mulheres e tinha um menino pequeno, um garoto de uns 3 anos de idade, perdido e meio que chorando porque ele não entrou com a mãe. E eu pego o menino. A hora que eu pego o menino, carrego o menino no colo e eu desvio a minha atenção do problema. Ai, eu vou morrer. E eu estou preocupada com o menino, e o que eu faço? Eu canto uma oração para o menino, que é a oração que tem na porta de casa, que é o Ana Becoa. E como são todos, ou na maioria, judeus que estão entrando, conhecem aquela oração e o grupo começa a cantar a oração. E isso muda completamente a vibração de medo daquele grupo. Isso muda completamente aquela coisa que é muito natural do eu vou morrer, e para abrir para uma realidade diferente, eu me preocupo de fazer o menino respirar fundo, porque existem algumas bobagens que a gente pensa porque a gente está inserido
no momento. Não ia fazer diferença nenhuma, mas eu estava preocupada de fazer que o menino morresse antes de mim, para que eu não o derrubasse e ele morresse depois, né? E eu estimulo o menino a respirar fundo, para que ele desacordasse antes. E aí eu me vejo, e a pergunta é uma pergunta que eu fiz depois, nesta encarnação, num acidente de carro, porque vieram duas entidades enormes, cada uma um pouco, as duas vindo de frente para mim, mas eu no meio, cada uma meio de um lado, e eu pergunto, já acabou? E eles dizem, já. Então tá bom. E aquilo descola do corpo físico. E de novo, não tem interesse nenhum de olhar para aquela cena. Se você perguntar, e você lembra das pessoas caídas? Não, porque era totalmente irrelevante. O ponto de vista muda. Você comentou rapidamente sobre um acidente de carro? Ah, isso depois. É a mesma maneira, é a mesma coisa. É aquela coisa assim, já está na hora. Acidente de carro foi uma outra Nesta vida. Nessa vida? Nesta vida. Você perguntou se já tinha acabado também. Já acabou? Aí eles falaram que ainda não. Agora voltando, aproveitando que você tem essa lembrança da câmara de gás, é a primeira vez que eu me vejo nessa situação, nesse privilégio de perguntar. Historicamente a gente lê que eles tentavam fazer com que as pessoas pensassem que iam tomar banho, mas pelo que você está me falando, vocês sabiam. Já tinha rodado a informação. Naquele momento já tinha rodado a informação. Se você quer saber se existia informação, existia. E você pergunta de missão, sim, nessa situação existia missão, que era é uma missão muito simples. O fato de você permitir ao grupo mudar o enfoque do que está acontecendo ali, porque se você vê o enfoque do ponto de vista do ser em carne que eu sou, aquilo é um drama, aquilo é um desespero, vai acabar. E não. O grupo entrou com uma mentalidade completamente diferente. É como se isso fosse parte importante da sua missão nessa vida. Naquela sim, era quase que estar ali para isso. Daí eu quero só acrescentar uma coisa que foi muito, porque eu não sabia em que campo era, né? Eu sabia os lados que eu agora não consigo mais acessar por proteção, porque a separação da minha família ainda é capaz de causar dor, né? E mesmo nesta encarnação, eu acessei uma vez só e foi assim, nunca mais eu volto aí, a menos que eu progrida tanto que eu olhe aquilo de uma perspectiva mais neutra. Hoje eu não sou capaz. E uma vez eu estava numa cerimônia de Yom Kippur e os judeus estavam rezando, eu de fora, né? Não judia, nesta encarnação, e mulher. De fora, olhando de fora, e eles estavam rezando pelas vítimas dos campos de concentração. Como é que eu sei? Porque eles diziam os nomes dos campos. Eles diziam os nomes dos campos, e aquela coisa um pouco lenta. E na hora que eles disseram Treblinka, eu estive embaixo de uma chuva que parecia uma ducha muito forte, uma ducha com pressurização de energias assim maravilhosas. Ali eu tive certeza de que eu morri em Treblinka. E logo em seguida eles disseram o nome de outro campo e essa energia saiu de cima de mim. Eu tinha vontade de pegar essa energia pelo rabicho, sabe? De agarrar como se fosse possível e dizer, não, eu quero mais. E na verdade saiu falar no nome de outro campo. Nessa vida de hoje, qual a sua relação com o povo do judaico? Eu sinto pertencimento, mas não é meu lugar hoje. Não é meu lugar, mas é uma experiência muito cara. É uma experiência muito próxima e hoje eu não sou judia, é curioso que alguns hábitos continuam judaicos,
em termos de maneira de ver dinheiro, etc. Alguma coisa que você olha, o povo judeu faz assim, eu penso, gente, sempre fiz isso. Mas simplesmente é uma experiência, não é mais quem eu sou. Dentre as pessoas que eu entrevistei, algumas que explicaram que elas sabiam que tinham vindo em missão por causa desse momento que vivemos, essas pessoas relataram ter tido algumas vidas aqui. Uma delas se lembra de uma só. Tá. Outras de mais vidas. Tá. Eu queria entender se existe uma relação entre a necessidade de várias experiências aqui para esse momento que estamos vivendo, ou se é simplesmente uma sequência de experiências em que esta agora é a última, quando o momento é de fato especial. É uma preparação ou eram tarefas diferentes ao longo das diferentes vidas? A impressão que eu tenho é de que tudo é oportunidade de aprendizado e de crescimento, em diferentes vidas e em diferentes lugares, né? Eu tenho mais de uma experiência aqui em Terra. Tenho certeza de que as experiências não estão restritas aqui, diferente de outras pessoas que olham para o céu e pensam, ai, que saudade. Eu sei que eu não sou daqui, como muitos de nós não somos, mas eu sinto tanta gratidão por este planeta. Eu sinto tanta... Eu acho tão maravilhoso ter a oportunidade de estar aqui neste momento, neste lugar, que eu não fico pensando, ai, que saudade, não mais. Entende? Por que não mais? Em algum momento você sentiu? Porque eu resistia a ficar. Eu queria voltar para o meu lugar de origem. Até quando isso? Até a EQM. Então foi. Não, rápido. foi rápido, porque você não sabe a autoridade que tem aquele homem. A coisa não é de brincadeira. Aquele ancião tem muita autoridade. Então aquilo que exala, e assim, olha, não, você se comprometeu, você vai ficar aí. Então você não questiona mais. Você não questiona mais. Quando você assinou o contrato lá, naquele momento, fora daqui, você tinha conhecimento e lembrança das suas experiências anteriores, inclusive a da Polônia? Na minha visão, você assina o contrato depois de avaliar essas experiências. Ou seja, mesmo tendo no seu entendimento a experiência, por exemplo, da Polônia, que foi muito forte, mesmo assim você aceitou vir? Porque é uma oportunidade enorme, é por isso que a gente aceita. Oportunidade de aprendizado? De aprendizado, de crescimento espiritual, eu digo. Não importa como você esteja. Até que ponto você vem pela oportunidade de aprendizado? Até que ponto você vem para atuar em auxílio à civilização num momento como esse? O serviço é sempre uma oportunidade de aprendizado. O serviço é uma oportunidade de aprendizado. Você disseminar entre os pares, às vezes tão desconectados da realidade de quem eles são, que você não é um ser material numa experiência só. Isso era uma coisa que eu fazia muito tete a tete, numa situação muito indivíduo a indivíduo. Você disseminar isso é serviço, porque é você fazer com que o outro viva a vida com uma perspectiva diferente, porque senão o que vale é matéria, o que vale é dinheiro, venha o dinheiro do jeito que for, a sua família é só sua mulher, seu marido, seu filho, e tudo por eles e nada para os outros. Então você disseminar essa ideia é serviço. E nesse serviço a gente enfrenta monstros pessoais também, claro. Já ouvi falar que tem até fila para vir para cá, como se um aprendizado na Terra fosse mais fácil do que em outros lugares. Há alguma verdade nisso, pela sua experiência? Olha, pela minha experiência não posso dizer.
Eu sei que sim. Eu sei que é importante, eu sei que é precioso estar aqui, mas aí não é a minha experiência, a minha leitura, e eu vou começar a contaminar meu depoimento com questões que são diferentes do que você viveu. Do que eu vivi. Eu sei que sim, mas você sabe por leitura ou você sabe como daquelas certezas que você não sabe de onde? Tem uma série, a coisa mais estranha que existe na convivência comigo é quando eu digo eu sei. Porque eu digo eu sei para coisas que são totalmente improváveis de eu saber, para fatos, inclusive, que me contem, que eu digo eu sei e a outra pessoa fica olhando e diz assim, como assim ela sabe? É doida. Mas eu sei. Essa vinda agora, esta vida, ela tem um sentido especial relacionado ao momento que vivemos? Tem. De que forma você pode nos explicar sobre isso? Pela maneira de enxergar a vida e também por poder participar de atividades de cura. Eu não digo jamais eu curo ou eu curei, porque não é verdade. Mas eu já participei como a encarnada da vez de uma série de situações de curas assim muito inexplicáveis. Entre essas vindas para cá, para o planeta Terra, há outras para outros planetas também, como se fossem intercaladas? Existe alguma lógica nesse sentido? Você também... Existe o conceito de existências, experiências em outros planetas também? Existem, mas eu não tenho a memória clara. De dizer, por exemplo, tem memórias no planeta Terra que eu consigo acessar com clareza, e certamente nem são todas as vidas que eu acesso, mas existem vidas em outros planetas, e isso angaria alguns amigos, né? De outros planetas que às vezes aparecem em alguma situação. Por aqui? Por aqui, em projeção astral. O conceito de morte, então, existe também em outros planetas? Esse conceito de alternância num corpo mais denso e fora dele existe de diferentes maneiras. Não existe o mesmo pânico que às vezes se instaura aqui no planeta Terra? Esse pânico é primitivo, né? Porque se você não terminar, você vai entrar em pânico para quê? Se não tivesse morrido a judia, eu não estaria aqui nessa personalidade hoje. Sim, mas a sensação que eu tenho é que o véu do esquecimento aqui faz com que muitas pessoas entendam que morreu, acabou tudo. Sim. Eu pergunto, nessas experiências em outros planetas, quando termina essa experiência num corpo mais denso, digamos assim, essa pessoa, antes de terminar, ela tem a compreensão de que ela vai continuar? Ou nessa experiência em outro planeta também ela pode ter essa sensação de que vai terminar tudo? Há planetas mais evoluídos e menos evoluídos. Num planeta menos evoluído, o escafandro tende a estar mergulhado num líquido mais viscoso. À medida que existe uma evolução maior, e aí já acabou, e tudo bem. E aí já acabou, ou vai acabar, e tudo bem, porque ele já sabe que é um ciclo de aprendizado. Exatamente. E tudo bem. No acidente de carro, nesta vida, que foi um acidente muito feio, não me machuquei, mas aquela coisa que você vê, aquela fração de segundo que você vê, eu vi uma entidade, não vi duas, grande. E eu perguntei, e aí, já acabou? Pensei, vieram me buscar, né? Um acidente desse, já acabou? Não, ainda não. Não, na verdade o que disseram foi, ainda não é hora. Como ideia, ainda não é hora. O que faz, sim, imaginar que exista uma hora. Ainda não é hora me faz pensar na questão do tempo. Sim. E se fala muito que fora daqui o tempo é diferente. Isso na melhor das hipóteses para mim, porque muitas se fala que não existe o tempo.
Mas eu percebo que, como físico, eu falo, se algo de lá se relaciona com algo daqui, tem que haver uma conversa das partes. Então, algo que entenda o tempo daqui tem que existir lá. Quando alguém fala para você, ainda não é a hora, ele está se referindo à nossa linha do tempo. Sim. Ok. Mas algo equivalente a isso, de alguma forma, eu ainda acho que deva existir fora daqui. Os gregos têm 2 conceitos de tempo, não tem? Cronos, que é o tempo matemático, cronológico, e kairos, que é o tempo, vamos dizer assim, de uma maneira simples, emocional. Quando a gente está muito envolvido numa atividade, não é possível a gente não perceber o tempo passar? Com certeza. Matematicamente, o tempo, entre aspas, a medida de tempo passada é x. E você tem a impressão de que foi 1/10 de x ou 10 vezes x, de acordo com o sentimento envolvido. A minha sensação é de que, eu não tenho a sensação de que não exista o tempo, mas de que a sensação do tempo é tão diferente fora daqui que você se sente engolfado por kairos, mas o tempo cronológico continua a existir. E outra coisa que eu vejo é uma pré-ciência muito grande por parte de entidades que são muito maiores do que nós em todos os sentidos, e de que a mesma coisa que quando você tem filho pequeno, você não sabe mais ou menos como cada um vai se comportar diante de um estímulo? Você sabe que fulano vai fugir, Beltrano vai partir para cima, e eu tenho a impressão de que é um conhecimento desses muito mais aguçado, que é isso que permite essa programação, digamos assim. A Lucila vai fazer isto, vai fazer aquilo, o Carlos vai... Conhecimento desses seres. Desses seres, por parte desses seres. Então, é isso que permite essa questão de antever, de prever de determinadas maneiras. E pensa numa leitura que abranja tudo, que abranja as outras pessoas todas encarnadas aqui, outras entidades por aqui, etc. Então você consegue ler esse fluxo de uma maneira diferente. Entende? Não é não haver tempo cronológico, porque ele continua a existir. Você está dizendo que o tempo continua a existir fora daqui? Veja, o tempo cronológico, na minha visão, ele continua. Só que quando você está fora, a sua visão é tão diferente que aquilo, assim como o meu corpo fica muito desimportante. Pensa bem, quando a gente está no corpo físico, o corpo não é nada desimportante para a gente. É um outro paradigma. Quando eu estou dentro do meu corpo tem fome, o meu corpo tem sono, o meu corpo tem sede, o meu corpo tem calor, tem frio. Na hora que eu saio, tudo isso é irrelevante. Eu entrevistei recentemente uma pessoa que comentou que ela teve uma experiência noturna onde ela foi para o passado. Uhum. E ela viu uma criança brincando com um pedaço de madeira e ela explicou, isso aqui com o tempo vai ser um tablet. Como é que fica uma experiência dessa? Eu tenho a impressão, por exemplo, quando eu acesso uma experiência anterior, minha, eu tô como se eu estivesse vendo um filme, pensa naqueles filmes na Disney, só que uma coisa muito mais sofisticada. Não está acontecendo ao mesmo tempo, mas eu estou imersa outra vez de alguma maneira naquela experiência. Eu sinto outra vez, mas não é uma coisa que está acontecendo agora. É uma coisa que já aconteceu. Você entende? Quando você vê um filme, e se você for medir seus batimentos cardíacos, a sua resposta emocional àquilo, é como se fosse presente. E do ponto de vista sensorial, pode ser presente, entre aspas, porque você vive aquele filme, mas cronologicamente não. Peço até desculpas que eu estou
até segurando um pouco a sua história, mas eu sei que você tem muito conhecimento e eu estou aproveitando a situação para mim. Quando uma pessoa diz que, ok, eu sei que fisicamente mesmo, a única coisa que dá para eu dizer que existe é o agora. Quando eu penso no passado, o passado é uma memória que eu tenho, é um registro que eu tenho. Ele não... se eu disser que o passado é esse registro, ok, ele continua existindo nesse sentido. E eu posso mudar o passado no sentido de que eu posso ressignificá-lo, ter uma compreensão diferente. Eu não posso... a árvore que caiu, ela caiu. Mas uma mágoa eu posso ressignificar. Então, nesse sentido, eu posso entender que o passado continua no presente. E, na hora que eu ressignifico alguma coisa, eu também estou mudando as possibilidades de futuro. E aí é interessante, eu estou trazendo, sei que eu estou tornando até mais complexa a nossa conversa, mas falando em física quântica, que é algo que, para minha surpresa, parece fazer muito mais sentido dentro de uma compreensão de um mundo extramaterial do que eu pensei que faria, porque existe essa visão de o que temos pela frente são possibilidades e que quando chega o momento, uma das possibilidades colapsa na realidade. Então, o que eu tenho é, no momento presente, o agora é tudo que eu tenho, e o passado é uma lembrança, e o futuro são possibilidades que vão ser mais à esquerda, mais à direita, mais para cima, mais para baixo, a partir do meu livre-arbítrio, da minha decisão, que leva em conta, inclusive, a significação que eu faço do passado. Mas eu sinto que ainda existe um passado e existem possibilidades do futuro. Está correta essa minha visão? Eu acredito que sim, vou lhe dizer por quê. A encarnação que eu tive anterior, seja ela qual for, eu não tenho como mudar. Aquilo já se concretizou, aquilo já despencou na realidade. Entende? A maneira que morreu, as decisões que foram tomadas, etc. Mas às vezes eu tenho a sensação de que essa coisa de dizer não existe é porque pensa em você ser imerso em uma outra tecnologia que te faz estar sentindo tudo aquilo de novo, de uma tal maneira tão vívida que dá a impressão de que aquilo é agora. Mas não, é só uma ressignificação, porque o que aconteceu, aconteceu. Está na enciclopédia o que passou, está registrado e é o que foi. Não tenho como mudar. Uma pessoa foi decapitada, ela foi decapitada. Eu não tenho como colar, entre aspas, aquele corpo físico. Você entende o que eu estou dizendo? Mas é uma tecnologia, por exemplo, todo mundo fala da tela, e eu já vi a tela, como se fosse uma tela de televisão, mas pensa numa tela que te traz a sensação de tudo acontecendo ali. Para quem vê sem se distanciar das suas próprias sensações ali, dá a impressão de que aquilo está acontecendo agora. E às vezes não, é uma coisa que já foi, que é objetivamente passado. Você entende? Eu estou imerso, porque às vezes você pergunta de experiências das pessoas. O Ricardo Pereira deu uma entrevista durante a EQM dele. Ele perguntou sobre o tempo. E o ser que estava perto dele falou assim: para vocês, aí o tempo é como um rio, você está em frente ao rio que está passando, a água que já passou é o passado, a água que está na sua frente é o presente, e a água que ainda vem é o futuro. Ok. Quando você está fora daí, é como se você mergulhasse nesse rio. Eu achei uma explicação linda, poética até, mas eu confesso que ao mesmo tempo, o que é mergulhar? Porque tudo que a gente faz, que a gente sente, que a gente pensa, fica marcado nesse rio, nesse registro. E tanto que você consegue, às vezes, perceber a experiência de uma outra pessoa. Você não estava lá e você vê o que passou na vida dessa pessoa nesta ou anterior. Se você está afinado com aquilo, você consegue acessar porque está no rio.
Não quer dizer... E a experiência de estar no rio é muito forte. Mas não quer dizer que o rio não esteja passando. Mas dá a impressão de que eu consigo por baixo nadar e ir para lugares que fora do rio eu não conseguiria. A minha concepção, e toda concepção é limitada, ainda envolve a existência de uma linearidade de tempo dentro de uma experiência material. Na experiência espiritual é tudo tão acontecendo ao mesmo tempo na sensação, mas mesmo assim a experiência material continua linear, com o tempo. A experiência com o tempo mesmo fora da matéria. Fora da matéria, eu tenho a impressão de que é uma exposição diferente e muito particular, porque vai depender da sua capacidade de captar. Tanto que as pessoas veem, entre aspas, coisas diferentes. Você, antes de responder a penúltima pergunta, você se aquietou, fechou os olhos. Você estava só tentando concatenar pensamentos ou você está acompanhada nesse momento? Sempre acompanhada. E as respostas são também... tem a participação do acompanhamento? Tem. Porque é sério. Sim. É sério, não é brincadeira. Não. É um momento grave em termos de... Eu não queria usar a expressão, mas que seja de transição planetária. É um momento grave onde, na medida do possível, todos que estejam dispostos a perceber uma dose maior de realidade precisam acessar isso para evitar sofrimento desnecessário. Então, não tem como fazer vamos dizer, isso daqui é um trabalho. É mais claro para você do que para mim, né? Dando uma entrevista, mas é um trabalho, e é um trabalho muito grave, é um trabalho de muita gravidade. Do ponto de vista extrafísico, é um trabalho de muita gravidade. Se a gente puder levar para alguém que desencarne numa situação violenta essa certeza e essa tranquilidade, a gente já vai mudar muita coisa. Muita coisa. O que você pode nos dizer mais ainda para que mude o que precisa mudar? Olha, a gente tem esse planeta maravilhoso que oferece a oportunidade de experiências tão diferentes, tão díspares. Você pode ter uma experiência no deserto do Saara, você pode ter uma experiência na Amazônia, na Europa, com frio, com calor, com culturas diferentes, com possibilidades diferentes. E nós estamos, como humanidade terrena, lidando com esse planeta de uma maneira muito irresponsável. Muito irresponsável. Isso tem um preço. E o próprio planeta tem um pulso de evolução, e para a humanidade que existe aqui também. Então existem momentos de transformação muito drástica de como são as coisas até no próprio mundo físico, e isso está intimamente associado não só à conduta de todas as pessoas, como também à questão interna de cada um. Não quero usar moralidade de um ponto de vista moral religiosa, mas moral no sentido ético. Todo mundo se perceber como participante, vou dizer, da humanidade terrena, embora visivelmente a fraternidade é muito mais ampla, ela abrange universos, mas a gente precisa perceber responsabilidade nos sentimentos que a gente tem, inclusive na raiva que a gente tem quando alguém fecha no trânsito. Isso fica imprintado nesse rio. Entende o que eu estou falando?
Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Lucila, que será publicada amanhã às 0 hora. O link estará, então, disponível na descrição do vídeo. Você vai amar! Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oksomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?